Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai continuar aí a análise do circuito Buck. Se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar linkado aí no card para você estar conferindo, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai destrinchar aí, né, as formas de onda, né, as principais formas de onda desse circuito, como vocês estão vendo aí, certo? Então, uma análise aí bastante completa, bastante legal. E se você veio por esse conteúdo, bora para a aula, mas só depois da vinheta. Galera, antes de iniciar a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês o porquê que a corrente média no capacitor é zero e a tensão média no indutor é zero, quando a gente está falando aí, claro, sobre conversor CC-CC. Então, vamos aqui para a análise. Lá do eletromagnetismo, você sabe que a tensão no indutor, certo? A tensão instantânea é igual à sua indutância vezes a derivada da corrente que passa pelo indutor, certo? Então, está aqui a minha primeira fórmula. Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu tenho que isolar, certo, a corrente. Então, aqui eu tenho a derivada da corrente, né? Então, vamos isolar aqui rapidinho. Então, eu passo o dt para o outro lado multiplicando, né? Então, vai ficar a tensão no indutor vezes dt, é o que está aqui. Depois, eu passo a indutância dividindo. Então, eu vou ter aqui 1 sobre a indutância vezes a tensão no indutor vezes a derivada do tempo, né? O elemento diferencial aqui. E aqui do outro lado ficou só di. Então, só fiz trocar aí a ordem da equação. Mas aí é muito simples, beleza? Depois que você faz isso, o que você precisa encontrar? A corrente no indutor, e aqui é a derivada. Então, para você pegar a corrente, você tem que integrar, certo? Então, passa a integral dos dois lados, e o limite de integração que a gente vai utilizar, né, vai ser aqui de um tempo inicial, que eu vou chamar aqui de t0, até o instante t0 mais t, onde t é o período do sinal, pois sabemos que em conversores CC-CC, os sinais que vão aparecer serão periódicos, certo? Então, vamos considerar isso. Mas daqui a pouco você vai ver a forma de onda e você vai ter um entendimento completo. Então, galera, resolvendo aqui rapidamente essa integral, né? Do lado de cá, como eu estou integrando aqui só a própria elemento diferencial, então eu vou ter I de t, né? Aplicado aqui aos limites de integração. Aqui do outro lado eu não mexo não, certo? Só mantenho aí. Depois que você vai fazer isso, né? Só substituir os limites. Então, aqui é o limite superior menos o limite inferior. E desse lado, novamente, não vamos mexer em nada. E agora, galera, é o seguinte, como eu já falei aí, a corrente no indutor, ela vai ser uma corrente periódica, ou seja, se você pegar um ponto, certo? Um ponto qualquer aqui chamando de T0, e você avançar um período, esse ponto vai ser o mesmo, certo? Então, se você subtrair esses dois pontos aqui, vai dar zero. Eu vou mostrar lá no gráfico, vocês podem entender melhor. Caso não tenha entendido agora, é só esperar um pouquinho aí. Mas isso aqui é fato, certo? Se você tem um sinal periódico e você pega a imagem desse sinal em um ponto qualquer, T0, e subtrai de um ponto um período depois, é o mesmo ponto. Então, é a mesma imagem no caso, né? Então, é zero. Então, botei aqui igual a zero. Desse lado de cá, de novo, só mantenho, né? E aí, agora, eu vou multiplicar os dois lados da equação por L dividido por T, certo? Onde L é a indutância e T o período. Fazendo isso, né, o L aqui vai se cancelar desse lado direito e vai ficar apenas o T lá embaixo. E do lado esquerdo continua zero, né, pois zero multiplicado por outra constante dá zero. Pois bem, chegamos aí no finalmente, né? O que significa isso? 1 sobre o T, que é o período, vezes a integral no limite de integração do período, pois de T0 a T0 mais T é um período, certo? Do sinal da tensão no indutor, integrando em relação ao tempo. Isso aqui, galera, nada mais é que a definição do sinal médio da tensão no indutor, certo? Então, se aqui você acabou de encontrar que ele é zero, então conclui aqui, né? A tensão média no indutor é igual a zero. Galera, eu não vou fazer isso aqui para o capacitor por questão de tempo, certo? Mas aí a mesma coisa você vai fazer e vai encontrar que no capacitor a corrente média dele é zero, certo? Então, é só você fazer aí mais ou menos o passo a passo. A diferença lá que você vai estar integrando em relação à corrente, certo? Mas aí é a mesma coisa. Então, você vai encontrar que a corrente média no capacitor é zero. Então, sem mais delongas, bora agora para o intuito dessa aula de hoje. Pronto, galera, vamos aqui para as formas de onda, certo? Aquilo ali é muito importante para você entender que aquilo ali cai muito em prova, muito mesmo, certo? E até para você ter um entendimento completo, é interessante você saber o porquê dessas coisas. Pois então, vamos agora fazer aqui as formas de onda, certo? A primeira forma de onda aqui que eu estou interessado em mostrar para vocês é a tensão no indutor, certo? Porque o indutor aí praticamente é o elemento mais importante nesse circuito, pois ele é que vai pegar a energia e transferir para a carga, certo? Então, vamos lá. Como a gente viu na aula anterior, a gente pode definir, né, esse circuito aqui em dois circuitos, né? Um intervalo que a chave está fechada e depois no segundo instante onde a chave está aberta.
Então, eu já até coloquei aqui no gráfico, ó, se você ver, ó, o intervalo que a chave está fechada aqui é de 0 a dt, né, onde d é o Dutch, expliquei tudo isso na aula anterior. E aqui onde a chave está aberta é de dt até t, né? Que aqui é 1 menos d. Eu não quis botar, né, 1 menos d vezes t, mas você sabe disso porque eu já expliquei tudo isso na aula anterior. Então, a análise de hoje é a mesma coisa. A gente sempre divide em dois intervalos de tempo e vê como é que fica a forma de onda. Então, vamos lá. Imagine aqui nesse circuito que a chave está fechada, certo? Se a chave está fechada, qual é a tensão que aparecia no indutor? Vocês lembram? Sim, é Vs nesse ponto, né? E aqui era V0, então é Vs menos V0. Então aqui, ó, você vem agora para a forma de onda, aqui no instante do 0 até dt, ela é uma tensão aqui, um valor constante, certo? E esse valor ele é Vs menos V0, certo? E aí, quando chega em dt, né, o que vai acontecer? A chave do meu circuito abre. E aí a tensão no meu indutor, nessa polaridade que a gente está pré-definindo aqui em verde, né? Aqui vai ficar 0 e aqui no menos fica menos V0, né? Tudo isso aí eu mostrei na aula anterior. Então, a tensão aqui fica menos V0. Pois vamos lá agora para a forma de onda. Então, aqui no intervalo de dt até t, no tempo off, né? A tensão no indutor, ela é menos V0. E aí, galera, aqui é um sinal periódico, certo? Então, você definir um período, o resto é só repetir, beleza? Vamos agora para a corrente no indutor, certo? Então, a corrente no indutor, vamos considerar aqui esse sentido de corrente, certo? Então, você pensa assim, quando a gente fez lá na aula anterior, a gente viu que a corrente no indutor, né, ela tem um valor médio. Então, aqui eu já até coloquei aqui esse roxozinho tracejado, que é o valor médio do sinal. Então, o sinal vai estar oscilando, né, entre esse valor médio, que a gente até encontrou ele na aula anterior, que seria esse aqui, IL, certo? E o que a gente fez lá da matemática, na aula anterior, era o seguinte, que essa corrente no indutor, né, ela ia crescer de uma forma linear, né, pois aqui a derivada da corrente no indutor no tempo era igual à variação da corrente sobre a variação do tempo, né? Então ele vai crescer de uma forma linear, ou seja, uma reta. E aí ele saía de um ponto aqui, vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Ó, ele vai sair aqui desse ponto que era o IL mínimo, né, que a gente definiu na aula passada, e ele vai crescer até o IL máximo, como uma reta, né, pois a variação aí ela é constante. Depois, né, desse IL máximo, onde a chave vai abrir, ele vai começar, a corrente vai começar a diminuir no indutor, certo? Então ela vai aqui do IL máximo até o L mínimo. E como é um sinal periódico, né, todos são sinais periódicos, você definiu aqui o período, o resto é só repetir o desenho. E aqui é o seguinte, galera, esse valor aqui médio, IL, você não desenha ele, certo? Você só traceja porque é só para simbolizar que o valor médio desse sinal é o IL, certo? Mas o sinal mesmo, se você for botar no osciloscópio, é isso aqui que você vai ver, essa retazinha aqui subindo e depois descendo. Beleza, esse daí é um dos mais difíceis para a gente entender, mas não é tão difícil assim não, certo? Então agora vamos para a corrente no diodo. Aqui tem o meu diodo, né? E aqui está o sentido de corrente que eu coloquei. A gente sempre tem que adotar um sentido, certo? E aqui é o seguinte, o que a gente viu lá na aula passada, que quando a chave está conduzindo, a chave está fechada, o diodo está aberto. Então fica muito fácil, né? No intervalo de 0 a dt, que é o período que a chave está fechada, se o diodo está aberto, qual é a corrente nele? A corrente é 0, né? Então aqui, ó, botou aqui todinho em 0. E aí vai passar a corrente no diodo, né? No momento que a chave abrir, que aí o diodo fecha, né? E quem é que vai ser essa corrente no diodo? Como é que eu descobri que é isso aqui? Aqui é simples, deixa eu dar o zoom aqui no circuito elétrico para vocês terem uma noção melhor. Ó, aqui eu tenho uma corrente no diodo, né? Imagine que a chave aqui está aberta, então a corrente no diodo ela é igual a IL, concorda? Porque está em série. Então você vai lá no gráfico de IL, você vai pegar o momento que a chave está aberta, ó, o gráfico de IL é esse aqui, certo? O momento que a chave está aberta é esse aqui que eu estou botando, de dt a t. Então ele é a corrente no diodo, pois o diodo fica em série com o indutor nesse momento. Então é só você pegar esse gráficozinho aqui e botar para cá, certo? Lembrando que a parte que a chave está fechada, o diodo está aberto e a corrente é 0. E pelo mesmo motivo, né, sinal periódico, é só você definir um período e o resto é só repetir. Entendido o diodo, fica muito fácil para você entender a corrente na fonte, que eu chamei aqui de IS, certo? Então, IS aqui é a corrente na fonte. Então, é o seguinte, no momento que a chave está fechada, a fonte está em série com a chave. Então, a corrente na fonte é igual à corrente na chave, que é igual à corrente no indutor, visto que o diodo está aberto, né? Então, é uma corrente só. Então, é só você vir agora para a forma de onda. Aqui, na corrente no indutor, né? Nesse aqui que eu estou botando no mouse, de 0 a dt é o momento que a chave está fechada. Então, aqui o IS, que é aqui embaixo, ó, vai ser a mesma coisa, pois está em série, certo? E aí, você lembrar que chega em dt, a chave vai abrir, né? Então, aí, não vai mais passar a corrente na fonte. Aí, vai todinho para 0, né? E aí, depois, você
repete, né? Pois é um sinal periódico. Pois beleza, galera, tá chegando ao fim. A próxima coisa que a gente vai ver é a corrente na carga, que é esse meu I0 aqui, certo? Então a corrente na carga ela é uma corrente constante, né? Ela só tem um valor médio, ela não tem oscilação. Então é só você fazer esse traço, certo? Nada mais além disso. Outra coisa que a gente viu lá na aula passada, que a corrente média na carga é a mesma corrente média do indutor, certo? Por quê? Porque é só você fazer essa análise nodal aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a corrente média no indutor é igual à corrente média no capacitor mais a corrente média na carga. Só que a corrente média no capacitor é zero, que eu até pedi para vocês dar uma pesquisada aí. Porque eu fiz aqui só para o indutor, né? Que a tensão média dele é zero. No capacitor, a corrente média dele é zero. Então, a corrente média todinha do indutor passa todinho para a carga. Então, fica muito fácil, né, de fazer o esboço ali da corrente na carga. É só você botar esse traço aqui e lembrar que ele é o mesmo IL. Mais fácil do que isso é só a tensão média na saída, né? Então, a tensão média na saída, como você considera inicialmente uma capacitância infinita, então ela não tem oscilação. Então, é simplesmente aí uma reta também, né? Igual a corrente no indutor. Só que aqui ela vai ter um valor diferente, que vai ser o valor de V0, que a gente viu lá pelos cálculos, que é o valor do Dutch vezes o sinal de entrada. Então, aí, muito simples fazer isso também. E agora, galera, vamos para a forma de onda aí mais complicada, certo? Que não é tão complicada assim, que é a corrente no capacitor. Antes disso, vamos equacionar aqui de novo. Então, a corrente no indutor, certo? A corrente instantânea, nesse caso, é igual à corrente instantânea no capacitor mais a corrente instantânea na carga. E aí, aqui, isolando a corrente no capacitor, você vai ter que é IL menos I0, né? Que é a corrente na carga. Então, galera, pensando nisso, né? É só pegar as duas formas de onda e subtrair. Então, encontramos a corrente no capacitor. É muito mais fácil do que parece, né? Então, vamos lá. A corrente no capacitor é essa aqui embaixo, certo? Então, ela é a corrente no indutor, que é essa aqui de cima, onde eu estou botando o mouse aqui em roxo, certo? Você pega essa forma de onda e subtrai a corrente na carga, ou seja, você vai tirar o valor médio desse sinal, certo? Porque a corrente média na carga é a mesma corrente média no indutor, então esse valorzinho aqui roxo. Então, se você pegar esse sinal aqui e subtrair dele a corrente média na carga, que é o IL, que é a mesma corrente média no indutor, você vai ter esse sinal aqui de baixo, certo? É só cair ele no eixo, né? Como a gente fala aí na prática. Então, jogando ele no eixo zero, né? Porque ele não vai ter um valor médio, o valor médio dele vai ser zero, então ele oscila em torno de zero. Então, você vai ficar com esse sinalzinho aqui, onde o valor de mínimo aqui é o IL mínimo menos I0, né? E o valor de máximo é o IL máximo menos IL, porque você vai estar dando esse decair aí em IL ou em zero, pois é a mesma coisa, né? Eu botei aqui 0 e aqui IL, mas tanto I0 quanto IL são iguais, certo? Então, tanto faz. E agora, para finalizar, né, que eu fiquei devendo também da aula anterior, era como a gente calcular aí os valores de capacitância para o conversor Book, né? Então, vamos fazer isso agora. Olha, presta atenção aqui o seguinte. Aqui, IL mínimo menos I0. E aqui é IL máximo menos I0 menos IL, que é a mesma coisa, certo? Então, observe aqui o seguinte. IL máximo menos IL, aqui em azul, a gente fez isso aqui na aula passada, certo? Ele é quem? Quem é o IL máximo? Ele é o valor médio do sinal mais a metade da variação, certo? A gente fez isso aqui na aula passada, mas aqui com a forma de onda fica até melhor de vocês verem. Observa aqui, a variação aqui, delta IL, ela é do IL máximo ao IL mínimo, né? Então, quem é o IL máximo? É o valor que mede o IL, certo? Esse pontinho aqui, mais a metade dessa variação. Então, eu chego aqui no IL máximo. Então, isso aí a gente fez lá na aula passada, certo? Só estou mostrando na forma de onda. Então, resolvendo aqui. IL máximo menos o IL. Então, IL máximo é igual a IL mais a metade da variação. E aqui, né, continuando, menos IL. IL você cancela, então significa dizer que o IL máximo menos IL, ele é igual a metade da variação na corrente no indutor, beleza? Então, a gente já sabe que desse ponto aqui, a altura desse triângulozinho aqui, é que delta IL sobre 2. Outra coisa que a gente sabe é que essa corrente média ela é zero, certo? Então, a quantidade de carga que o capacitor carrega no ciclo positivo tem que ser a mesma quantidade de carga que ele descarrega, né, no ciclo negativo. Então é o seguinte, resumindo, né? Esse triângulozinho aqui, com esse outro pedacinho aqui, que aqui é um período, certo? E daqui para cá é um período. Então esse triângulo mais esse triângulo, em relação de carga, ele tem que ser igual a esse triângulo de cima, certo? E isso é fato, porque no eixo X aqui é o eixo do tempo. E aqui é o eixo da corrente. Então a corrente vezes o tempo, né? Se você multiplicar aqui, você vai ter a carga, que é a carga do capacitor. E aqui a gente vai equacionar para encontrar aí a ondulação da saída do conversor Book. Então vamos aqui, delta Q, lá de física 3, eletromagnetismo, o delta Q, que é a variação de carga em um capacitor, ele é igual à sua capacitância, vezes a variação na tensão do capacitor, certo? Isso é lá da física 3. E agora vamos substituir aqui o seguinte,
A variação de carga é a área daquele triângulo, certo? Então, a variação de carga é essa áreazinha aqui. Então, vamos calcular quem é a variação de carga aí, no caso que ele está se carregando, né? Então, vamos lá. Então, a variação de carga, a área de um triângulo, né? Então, é 1/2 vezes a base, que é o período sobre 2, vezes a altura. Quem é a altura que eu falei daqui para cá? É o ΔL sobre 2. Então, tá aí. Fazendo aqui essa multiplicação, eu vou encontrar que é o período vezes ΔL dividido por 8. E agora é o seguinte, ó, pegando essa equação que a gente acabou de achar e a de cima, eu vou igualar as duas, certo? Então, é T vezes ΔL sobre 8 é igual a capacitância vezes ΔVC. Então, aí, só isolando agora o ΔVC, encontrei aí a variação de tensão, né, melhor dizendo, no capacitor, que é a mesma coisa da variação de tensão na carga, certo? Pois a tensão no capacitor é igual à tensão na carga, pois os dois estão em paralelo, lá no circuito, é só você analisar. E aí, galera, para a gente fechar a aula mesmo, para a gente destrinchar todo o conversor book, só está faltando uma coisa, que é a taxa de ondulação na saída, certo? As questões pedem muito isso. E o que é ela? É basicamente o seguinte, ó, como eu já disse lá antes, né, a variação de tensão no capacitor é igual à variação de tensão na carga, pois os dois estão em paralelo. Então, vamos lá. Quem é a variação de tensão na carga, que é a mesma do capacitor, né? Então, aqui está a fórmula que a gente acabou de encontrar. Só que aqui é o seguinte, ó, onde tem ΔL, eu já substituí por esse valor aqui. E quem é esse valor aqui, certo? A gente encontrou lá na aula anterior. Por isso é muito importante que você esteja aí já com tudo anotado da aula anterior para você entender essa aqui bacana. Então, substituindo ΔL, só botar aqui VO, 1 menos D, sobre L vezes F, né? Onde F é a frequência. E aqui dividido, né, por 8C vezes F, né? Porque é já aqui da fórmula, certo? E depois que eu faço isso aqui, né, só fazendo aí a matemática, eu passo o VO para o outro lado dividindo, e aqui eu só faço a divisão das frações, eu vou encontrar isso aqui, ó. Então, a variação de tensão no capacitor sobre a tensão dele, né, tensão média nele, é igual a isso aqui. E isso aqui tem um nome, galera, é a taxa de ondulação da saída. Então, galera, só para fazer aqui a parte final, na prática, né, não existe capacitância infinita. Então, a tensão aqui no capacitor ela vai ficar com um pouquinho de ondulação, certo? Geralmente nos projetos é 2%, 5%, certo? Então, você primeiro considera que ele não tem ondulação, para lá no final dizer que ele tem ondulação. A última dica que eu quero dar para vocês é o seguinte. A gente sabe que o capacitor, né, ele tem a dificuldade de variar a tensão nele, né? E o indutor tem a dificuldade, né, a resistência, melhor dizendo, de variar a corrente nele bruscamente, né? Então, o seguinte, o capacitor ele filtra a tensão e o indutor filtra a corrente, certo? Coisa assim, sem formalidade seria isso. E aí é o seguinte, eu poderia colocar aqui um indutor bem grande, né? Quando eu digo indutor grande, é a sua indutância, certo? Assim como um capacitor bem grande, ou seja, tem uma capacitância elevada. Mas quais seriam os problemas de fazer isso, certo? Isso aí também cai nas provas. Quando você coloca a indutância muito grande, o que é que vai acontecer é o seguinte, você vai ter interferência eletromagnética no circuito e também você vai ter outra coisa. A constante de tempo, certo, de um circuito, para ele chegar até o regime permanente, que seria o regime estável, periódico, ela vai demorar mais. Ou seja, quando você ligar esse circuito, ele vai demorar um tempinho para chegar no regime periódico. Então, quanto maior essa indutância, maior será esse tempo. E agora, em relação ao capacitor, né, quanto você mais aumentar essa capacitância, maior será o capacitor. Então, em termos físicos, né, vai ser um problema. O indutor também, certo? Pois o indutor maior, o indutor comparado aos outros componentes aí, com certeza ele é o maior. Mas assim, o pior da capacitância não seria isso, de você botar uma capacitância muito elevada, ou seja, você sobredimensionar o seu circuito. O problema é o seguinte, que na hora que chegar a corrente nele, os picos de corrente vão ser bem maiores, certo? Porque ele vai ter que carregar no intervalo de tempo menor. Então esse é o problema de você botar uma capacitância muito elevada. Então é sempre bom você dimensionar aí o seu circuito de uma forma adequada. Então fica atento aí ao canal, se inscreve aí, pois vou postar aí depois exemplos, certo? De projetos fazendo esse tipo aí de conversor. Então galera, o vídeo de hoje foi isso, espero ter ajudado vocês. Boa prova aí, valeu!